Pessoal, boa tarde a todos. Vamos aqui a semana 1, tá? Do PET volume 3, primeiro ano do ensino médio, da Secretaria do Estado de Minas Gerais, né? Vamos aqui a semana 1. Essa semana 1 a gente tem o tema que é as reformas pombalinas no Brasil, reformas na América Portuguesa, reformas do Marquês de Pombal, ok? Como elas se desenvolveram e foram construídas, né, na América Portuguesa no século XVIII. Aqui tem uma afirmação, né, sobre o período pombalino, quem que era o Marquês de Pombal, e tem umas sugestões de vídeos, né, para vocês acompanharem o que foi de fato as reformas pombalinas, ok? Vamos passar já para as atividades, né? Aqui vocês vão ler o texto, né? As reformas pombalinas, vão marcar as principais afirmações ou passagens, e ao final do texto vão partir para são 3 textos, né? Na verdade, vão partir para número 1, a atividade, né? As atividades. Na verdade, não são um texto, mas ele é dividido em 2 sessões, né? Vamos lá já direto para a atividade, né? Responda o segundo texto. Como Pombal se torna um importante administrador em Portugal? Vamos lá. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi um importante administrador em Portugal no século XVIII. Ele se torna o primeiro-ministro nomeado pelo rei Dom José I para recuperar a economia de Portugal na época, porque a economia de Portugal na época, no século XVIII, passava por uma grande crise. Então, para você sair de uma crise, você precisa tomar iniciativas ou atitudes, né? E qual foi a iniciativa do governo português, do Dom José I? Contratar um ministro para recuperar essa economia, para recuperar esse dinheiro perdido que Portugal estava perdendo. Foi significativo as reformas de Pombal porque ele trouxe de fato uma recuperação frente à crise do sistema colonial, só que com diversas medidas autoritárias. Foi muito autoritário, né? Trouxe uma melhoria para Portugal, mas com medidas autoritárias. Com suas reformas, a metrópole enriqueceu mais, né? Portugal enriqueceu mais porque teve mais ganho, né? Com a sua reforma, com as suas reformas. Número 2. Cite as principais medidas de Pombal na administração da colônia. Quais foram as principais atitudes, ações que o Marquês de Pombal fez na administração da colônia, ou seja, na organização da colônia da América Portuguesa? Primeiro, ele extinguiu as capitanias hereditárias, né? Ele extinguiu esse sistema de capitanias que passavam de pai para filho, né? de geração para geração. Capitanias é o que a gente entende hoje como cidades, né? Então ele retirou esse sistema de passar um para o outro. Ele aplicou maior controle do ouro, né? 1/5 do ouro, com a criação do 1/5 do ouro e a derrama. A passagem da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Que agora a capital não é Salvador, mas é Rio de Janeiro. E trouxe um aumento de cobrança de impostos. Ele vem para recuperar a economia de Portugal com uma cobrança de impostos muito alta sobre a colônia, tá? Muito alta mesmo. Número 3. Vamos aqui para número 3, né? Atividade 3, galera. Explica os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Quais foram os motivos que fizeram com que os jesuítas foram expulsos da colônia da América Portuguesa, do que a gente chama de Brasil hoje?
Uma das justificativas que explicam a expulsão dos jesuítas na América Portuguesa foram de que a coroa portuguesa e seu governo, o governo, né, da coroa portuguesa, entenderam que os jesuítas estavam ganhando muito poder na Companhia de Jesus. Era uma companhia que os jesuítas tinham organizada, tá? Que eles criaram a partir do momento que os portugueses colonizaram a América, tá? A América Portuguesa. A coroa portuguesa estavam com medo dessa companhia e do poder que ela estava ganhando. Por isso, com receio e medo da coroa, os jesuítas foram expulsos, né? A coroa ficou com receio e medo dessa companhia e do poder que os jesuítas estavam ganhando há mais de anos, né, na colônia, e aí eles foram expulsos. Mas também não só por isso. Outro argumento que existia é que a coroa portuguesa queria confiscar as propriedades da igreja, ou seja, queria ter algumas propriedades da igreja. Portanto, ela queria ter mais controle das regiões onde os jesuítas ficavam, certo? Se ela queria ter propriedades da igreja, ela queria ter controle também sobre todas as regiões que os jesuítas estavam, né? Também pelo fato de que a educação com o iluminismo, né? Com o iluminismo, o movimento do século XVIII, que vai passar a influenciar nas reformas de Pombal, a educação agora ela não é feita pela igreja, agora ela passa a ser sob o Estado, né, através do iluminismo. E aí Pombal pegou um pouco disso também. Ele queria que a educação fosse, a partir de agora, do Estado. Então, os jesuítas iam perder esse papel de catequizar e de educar os povos, né? Os povos indígenas, os povos na América Portuguesa. Então, eles iam perder esse caráter de catequização também. Tanto é que Pombal ele queria diferenciar, né? Ele trouxe medidas novas para diferenciar do governo anterior. Ele queria inovar mesmo. E teve influências do iluminismo, importante movimento do século XVIII. Então as reformas de Pombal elas vão para recuperar a economia de Portugal e vão para apoiar, ajudar mesmo o país, né, a se recolocar no mundo europeu, né? E só que de maneira autoritária, né? A gente vai ver na semana que vem aí vários mecanismos e ferramentas que Pombal fez para colocar em prol dessa economia, colocar Portugal em primeiro estado, em primeiro montante, né? Ele teve que passar por várias coisas aí. São reformas que foram ocasionadas em processo, né? Não foi algo de repente, e refletiram lá na América Portuguesa na época, né?